Amém. Senhor Jesus. Amém. Senhor, nós te louvamos. Nessa noite queremos nos abrir a Ti mais uma vez, Senhor. Estamos aqui como a igreja, tão desejosa de receber Tua palavra, de que o amado fale à noiva. Muito obrigado, Senhor. Nos dê ouvidos eruditos, ouvidos atentos. Não queremos que nenhuma palavra caia por terra, que o inimigo não venha se aproveitar de nenhuma delas. Elas possam chegar no nosso coração, gerar em nós o que o Senhor quer que gere. Ó Senhor Jesus, nós nos entregamos a Ti nessa noite. Receba essa comunhão. Usa-nos. Louvado seja o Senhor. Amém, Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor. Quem está feliz diz amém. Vamos ler aqui o título geral da nossa comunhão. Nossa... Vamos lá, mais alto agora. Ok. Estamos vendo a mensagem número 7, que tem como título As Verdades na Forma da Letra. Vamos lá, de novo? As verdades na forma da letra. Há uma estreita relação entre o tema geral desse semestre, que é esse, nossa atitude para com as verdades, e o título da mensagem de hoje, As Verdades na Forma da Letra. Já tem um tempo que os irmãos estão muito preocupados com a forma, com a maneira como nós estamos lidando, estamos usando, lendo a palavra de Deus. E essa maneira de se achegar à palavra do Senhor vai fazer toda a diferença. Qual a atitude que você vai tomar frente à palavra? No momento que você abre a Bíblia, qual é a sua atitude com relação àquilo que o Senhor está falando com você? Na verdade, o que está sendo falado ultimamente é exatamente isso. A nossa atitude para com a palavra, para com as verdades. É certo que muitas pessoas conhecem a palavra de Deus e outras pessoas não conhecem. As pessoas que não conhecem precisam conhecer a palavra. E as pessoas que conhecem a palavra precisam saber como abordar a palavra. E isso vai fazer uma diferença. Se você vai avançar espiritualmente ou vai ficar parado durante muitos anos, muitos, incontáveis anos, vai depender da maneira como você toca a palavra. Por isso que esse assunto ele é decisivo. Então, há uma relação, nossa atitude para com as verdades e as verdades na forma da letra. Porque é dessa maneira que inicialmente a palavra chega para nós. Toda ela, de Gênesis, Apocalipse, a palavra está na forma da letra, no sentido de que essa palavra ainda ela é objetiva. Ela está fora de nós. Ela não tem nenhuma relação conosco. É a palavra que o Senhor deu para os profetas para comunicar à igreja. Agora, o fato do Senhor ter falado essas palavras e ter dado essas palavras para os profetas falarem, não quer dizer que esta palavra ela já é nossa. Vai depender da atitude. Uma igreja rica, uma igreja saudável, uma igreja frutífera, uma igreja positiva, uma igreja que brilha, ela é o resultado da maneira como ela lida com a palavra. Entende? Até a nossa oração é afetada quando nós tomamos a palavra do Senhor de maneira no Espírito e tomando essa palavra para dentro de nós. Então, irmãos, essas 5 mensagens, tanto a mensagem 7, mensagem 8, as mensagens do Novo Alimento Diário, 9, 10 e 11, imagine, 5 mensagens para tratar
sobre as verdades na forma da letra. Isso mostra que esse tema, ele é muito importante. Então é isso que vamos ver nessas próximas mensagens, nessas próximas semanas, é esse conteúdo. E aqui nós já estamos sendo já advertidos e exortados de que nós devemos ter uma maneira positiva para entrar nessa palavra. Amém? Jesus ao Senhor. Então, basicamente, esse é um dos itens principais que o Senhor tem falado conosco ultimamente. Nós temos que nos reunir? Temos, mas temos que saber o que o Senhor está falando. Tá certo, irmãos? Olha a diferença. O que o Senhor está falando à igreja? O que o Senhor está falando às igrejas? O que o Senhor falou nesse semestre? Se alguém nos abordar na rua e perguntar, o que o Senhor está falando para vocês? Ou quando você vai dar testemunho por aí, aonde quer que você esteja, se você está tomado, está compreendendo isso aqui, quando você chega num lugar, você vai falar isso. E você vai surpreender as pessoas, porque você vai trazer um viés muito distinto. Porque a maioria das pessoas apenas leem a palavra e alguns, ainda mais supersticiosos, colocam a Bíblia ali no Salmo 91, em algum lugar da Bíblia, e imagina que isso aí vai salvá-lo, vai salvar a casa dele, vai trazer um ar diferente para a casa dele. Então, quando você aqui na vida da igreja está recebendo uma palavra de que não basta você ter a palavra na mão, não basta você ler a palavra, mas ter uma atitude positiva, isso vai ser de grande ajuda para nós. Então é isso que o Senhor está falando, tá certo? Então nós queríamos começar abrindo a nossa comunhão, mostrando que esse é o assunto de hoje e esse é o assunto que nós vamos tratar nas próximas mensagens, tá bom? Quando você abre o alimento diário aqui, ele veio formatar de maneira muito interessante. Na segunda, na terça, na quarta-feira, abre de maneira abrupta e traz a obra do Senhor. Fala sobre a Europa, a América Central e a América do Norte. Falar de continentes. Então eu estava vendo isso aqui. Por que começa dessa maneira? Por que o seu alimento diário começa dessa maneira? Para a gente perceber uma coisa, irmãos. O Senhor, Ele tem uma maneira dele administrar a sua economia. Deus, Ele tem uma economia. Quando se fala de economia, quer dizer que Ele tem um plano. E esse plano de Deus, Ele atende duas necessidades básicas, pontuais. Uma nós estamos vivendo agora, que é a edificação da igreja. Nós estamos aqui e o Senhor está edificando a igreja. O Senhor está edificando você. Então esse é um aspecto importante do plano de Deus. Deus está edificando as igrejas. Aonde quer que tenha uma reunião agora, o Senhor está usando a palavra para edificar os irmãos ali. E com o tempo, se nós não atentarmos para a obra do Senhor, nós vamos imaginar que o que o Senhor está fazendo apenas no nosso meio, na nossa cidade, no nosso lugar onde estamos nos reunindo. E nada mais está acontecendo. Deus, irmãos, Ele está se espalhando por essa terra. Ele está avançando nessa terra. De um lado da balança, você tem a edificação da igreja. Do outro lado da balança, você tem uma obra do Senhor na terra. Então, essas são as duas palavras importantes. Por um lado, o Senhor está edificando a igreja, e por outro lado, o Senhor está avançando. Ele tem um mover. Deus, Ele se move. Louvado seja o Senhor, porque Deus se move. Não pense que o Senhor está aqui apenas assentado, ocupando uma dessas cadeiras aí. Uma delas é dele, com certeza. Ele não está só dentro de você, no seu espírito. Ele não está só aí desfrutando dessa reunião. Ele está aqui, verdade. Mas sabe onde ele está mais? Ele está na Europa. Ele está na América Central. Ele está na América do Norte. Ele está na África. Ele está na Austrália.
Ele está em todos os continentes, avançando o seu mover. Nós vamos dormir daqui a pouco. Em algum lugar já é dia, ele está trabalhando lá também. E mesmo quando em algum lugar for noite, ainda ele está trabalhando. Deus, ele tem um mover. Isso é maravilhoso, irmãos. Um cristão, ele precisa ter uma visão ampla do Senhor e do que Ele está fazendo. Nós somos pessoas distintas. Não temos que apenas saber como entrar na palavra, mas temos que saber como Deus trabalha. Ele trabalha edificando a igreja, mas Ele também trabalha se expandindo nessa terra. Então, quando você vê esses países, você vê os irmãos falando sobre esses continentes, não pense assim, o que isso diz respeito a mim? O que isso tem a ver comigo? Por que pararam para poder falar sobre Colômbia, Venezuela, Cuba? Por que tem a ver? Irmãos, é aí onde nós temos que nos atentar. Puxa, Senhor, o que o Senhor quer que eu aprenda aqui? Onde eu posso cooperar contigo? Onde eu posso andar contigo? Aonde a minha preocupação deve estar também? Às vezes, parece que o mundo e todas as coisas que envolvem o mundo, parece que são reduzidas às nossas necessidades mais básicas. Interessante isso. Parece que o mundo, irmãos, só tem a gente. E a gente lá, né? Eu tenho, Senhor Jesus, nem me visitou hoje, né? Eu estou com uns problemas em casa. Senhor, onde tu estás? Irmãos, é claro que o Senhor se preocupa pessoalmente conosco, mas Deus também tem uma obra. Os filhos, que na medida que vão crescendo, eles vão se preocupando com as preocupações do pai. Não é assim? Olha uma casa. Você vai bancando o filho, vai bancando. Na hora que ela aparece o primeiro salário, vem cá, vamos conversar. Vem conversar. Vamos conversar. Porque ele cresceu, ora. Então nós estamos crescendo. Os irmãos estão crescendo. Diga assim, eu estou crescendo. E eu quero me preocupar com a obra do Pai. O Senhor está avançando nessa terra. Então, esse é um ponto importante. E aqui, nós não queremos apenas falar dos testemunhos. Porque os testemunhos que são contados para nós a respeito de tudo que está acontecendo, são testemunhos que, primeiramente, ele nos encoraja. Segundo, ele gera esperança. E terceiro, cada testemunho, por meio de cada um que está sendo contado, você consegue extrair um princípio espiritual. Ou para a vida da igreja onde você está, ou para a sua vida pessoal. Essa é a importância dos testemunhos. Quando os irmãos levantam e contam o testemunho do que está acontecendo nos bucafés ou nas tendas, esse testemunho ele é contado para gerar um impacto, para gerar encorajamento para a igreja, para gerar também esperança e para gerar também uma percepção de como o Senhor age, como Ele lida. Aí os princípios são trazidos, a gente aprende a como fazer a obra do Senhor. Por isso que os testemunhos devem ser contados na igreja. Por isso devemos estar atentos para que a gente possa extrair, né, princípios do que o Senhor, de como o Senhor faz, de como o Senhor usa as pessoas, como é que Ele reage, como é que as pessoas reagem, o que eu devo fazer também para ter mais eficácia na minha pregação do Evangelho, o que eu devo fazer para ter mais eficácia no meu grupo familiar. Os testemunhos, eles vão gerando princípios que podem ser aplicados à vida da igreja, para que o que você está fazendo possa ser otimizado, possa melhorar. Não são palavras vazias ou contando a história de alguém que não tem nada a ver com a sua. Por isso que os filhos de Deus devem crescer para que possam ver a obra do Senhor e aprender com os testemunhos que são apresentados. Louvado seja o Senhor. Então, quando você olha aqui para Venezuela, Colômbia, América do Norte, puxa, tantos princípios importantes foram trazidos aqui, irmãos. Por exemplo, aqui foi falado que a Venezuela e a Colômbia estão cuidando de Cuba. Aí, olha o princípio importante.
para você cuidar de alguém, como Venezuela e Colômbia estão cuidando de Cuba, alguém tem que pedir ajuda. Você só é ajudado quando você pede ajuda. Se você não pedir ajuda, não levantar a mão, socorro, é possível que ninguém chegue ali. Às vezes nós estamos passando por um problema, por uma dificuldade, e sofremos sozinhos. Mas aqui, esse país aqui, Cuba, se abriu para que Venezuela e Colômbia pudessem ajudar. Aí, quando os irmãos sentem a necessidade de um país, a necessidade de uma pessoa, o corpo todo, as células vivas, orgânicas, cheias de vidas, as saudáveis, correm lá e prestam socorro e retiram ali o problema e aí o país ou a pessoa segue saudavelmente. Por quê? Porque pediu ajuda. Louvado seja o Senhor. Não tem ninguém que não precise ser ajudado. Não tem ninguém que não precise de uma visita. Não tem ninguém que esteja com a vida tão ok que não precise de uma oração, de uma senhora entrando na sua casa, se assentando por poucos minutos e orando um pouquinho ali por você. Não tem ninguém. Todos nós temos necessidades, quando não físicas, quando não materiais, espirituais. Né? Então temos que nos abrir para o Senhor. Né? E aqui também, com relação a esse país, foi falado que, aqui de Cuba, que eles têm um regime de governo fechado, então as coisas são mais difíceis ali, principalmente de democratização, de informações, etc. Então, a questão da produção de livros é algo difícil. Isso faz com que o livro ali custe 10% de um salário. E os irmãos ainda compram esse livro. Olha a importância de um testemunho desse. Esse testemunho nos faz olhar, não é, com a lupa e ver, puxa, como eles valorizam a palavra. Agora olha para aquela estante lá. 40% de desconto quando você compra um livro que está sendo promovido pelo serviço de literatura. Para aí. Eu nunca vi uma fila, fazendo fila, eu quero, não sai do meu, eu estava na frente. Não tem isso aqui. Mas em Cuba, faria fila. Claro, as necessidades são outras, mas aqui a gente quer extrair o princípio de que nós temos que valorizar a palavra de Deus. Temos que valorizar a Bíblia, valorizar os livros, valorizar a palavra do Senhor, valorizar as conferências, valorizar as vidas saudáveis, valorizar aonde tem um falar do Senhor, ali eu estou para poder ser ajudado. Então, um princípio maravilhoso. Aqui, com relação à América do Norte, os irmãos estão tendo dificuldade de irem para lá para pregar o evangelho porque tem problema com vícios. Não, os vícios não estão sendo liberados, coisas assim. Mas o que fazer diante de dificuldades? Um princípio importante. Diante de dificuldade, puxa, sacudir a poeira, eu tentei, mas não deu. Não, você tem que orar. Quando as coisas não funcionarem, quando os obstáculos se levantarem, quando as dificuldades surgirem, o que nós temos que fazer? Desistir? Não, temos que orar. Por isso que o grupo familiar é importante. Você ore. Nós temos um grupo familiar muito bom. Tudo que leva para aquele grupo familiar. Desde as pequenas coisas até as grandes coisas. Da dor de dente até a compra de apartamento. O grupo está orando. E quando o grupo ora, a dor de dente passa e o apartamento é comprado. As inscrições estão abertas. Mas eu quero falar que o seu grupo familiar, ele é igualmente importante e igualmente eficaz se você estiver nele orando. Tantas bênçãos que podemos contar do que o Senhor está fazendo, não é, irmã Eliane? Não é? Não é? Quantas bênçãos se a gente pudesse levantar e contar do que o Senhor fez na nossa família, com os nossos filhos, na nossa esposa, com muitas bênçãos. Então, nós não podemos parar porque a situação negativa surge. Nós temos aqui que avançar. Então não parem, não desistam, não desista de orar, não desista de levar os assuntos para o grupo familiar, não desista. Leva os assuntos, os irmãos vão orar e o Senhor vai responder. O Senhor vai ajudar. Tá certo? Então, são princípios importantes que podemos extrair desses testemunhos. E por último, aqui é mostrado que todo esse contingente, essas necessidades, esses continentes todos,
o mover de Deus. Tanto a edificação da igreja numa cidade, quanto o mover de Deus na terra. Irmãos, precisa de um motor, é um motor que gira. O senhor podia fazer assim, ó, haja luz e houve luz, haja pregação do evangelho, termina o evangelho porque já alcancei o resultado. Ele poderia fazer assim, mas ele não faz. Ele resolveu contar conosco. E ao contar conosco, ele precisa da nossa oração e precisa das ofertas. Então, para mover tudo isso, para mover a própria vida da igreja em Brasília, para custear lâmpadas, para custear esse local de reuniões, esse som que saiu aqui, esses livros que estão lá, aquele ventilador, esse chão, esse quadro, todas as coisas, tudo que está sendo feito lá atrás, tudo isso é movido pelo quê? Movido por ofertas. Por isso é importante, todas as vezes, os irmãos, se lembrarem disso e ofertar ao Senhor. Imagina, você está edificando a igreja, não somente com sua pessoa, com sua oração, mas também com as ofertas. E também está cooperando com a obra do Senhor na terra. Isso é maravilhoso. Então, a gente espera que essa primeira parte da nossa comunhão tenha aberto os olhos dos irmãos para terem visto um quadro gigante, onde você está inserido. Não é o outro está inserido, você está inserido. Amém? Bem, Romanos capítulo 15, versículo 7 diz assim: portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. No passado, vocês se lembram como é que era a nossa abordagem? O Senhor fez muitas coisas e o Senhor usou muito a nossa história pregressa. Sempre, o Senhor sempre usou, sempre utilizou. E louvado seja o Senhor pelo sucesso de tudo que aconteceu nesse passado. Mas nós temos também que tirar lições do nosso passado. E uma delas é a maneira muito estreita como, às vezes, nós lidávamos com os nossos outros irmãos. Aí, de um tempo para cá, o Senhor tem falado de um princípio, que é o princípio do bucafé. O bucafé não tem nada a ver com comércio. Bucafé é um princípio que passa a ideia para nós de que nós devemos nos abrir para as pessoas de um modo geral e todos os filhos de Deus. Antes de ontem nós estávamos ali, sexta-feira, eu estava sentado lá e olhando de lá para cá, a quantidade de pessoas entrando aqui do IDP, a quantidade de pessoas entre nós, gente nossa, tomando um café, conversando. Pessoas ligando para nós, querendo alugar isso aqui. Pessoas ligando para nós, aqui tem, Fabrício, uma vez por mês, reuniões com um grupo de irmãos, né, que se reúnem ali para poder fazer vigília, para orar, interceder pelo governo. Onde eles vêm? Vêm para cá. Acontece uma vez por mês. Nós não tínhamos isso. Hoje nós temos. Graças ao quê? A esse princípio do bucafé, que significa uma abertura do nosso coração para aumentar o nosso contato com as pessoas de um modo geral e os filhos de Deus. Enquanto isso, né, a Letícia faz um beiju junto com a Miriam, com um caldo fabuloso que vale a pena vocês provarem, né? E acontece às 17 horas, e eu digo, meus amigos, corra, porque até eu que estou aqui a 100 metros quando chego, já acabou. Então, essa é a ideia. É uma ideia, é um princípio. É um princípio. Esse princípio do bucafé, que é essa abertura, invade vários campos da vida da igreja, como o nosso grupo familiar que precisa ser restaurado, as casas de oração que precisam ser produzidas, a comportagem que precisa ser mais forte, a literatura que nós temos que precisa chegar à mão das pessoas, tudo isso com a finalidade única de contatar o maior número de pessoas possível e gerar comunhão entre nós e os filhos de Deus. É um princípio. Tá certo? Isso aí é maravilhoso, é o que o Senhor está fazendo no nosso meio. Então, pregar o evangelho, acolher os irmãos e ter comunhão com eles.
coisas que nós fazíamos, tentávamos fazer, mas hoje essa direção ela está muito mais concreta, muito mais forte, muito mais definida, e o Senhor tem avançado bastante. Quem quer pregar evangelho diz amém. Quem quer aumentar o poder de acolhimento e de comunhão entre as pessoas de um modo geral e os filhos de Deus, diga amém. Esse é um princípio, tá certo? É um princípio. Esse tipo de atitude, de uma forma indireta, altera o nosso comportamento. A vida da igreja tem muitos defeitos, tem muitas dificuldades, mas tem algo que é uma pérola, algo inimitável, algo que ninguém consegue reproduzir, algo que nós não conseguimos nem explicar, que é exatamente a vida da igreja. Gerou um negócio chamado vida da igreja, que é essa sensação de pertencimento que há entre nós, onde nós nos sentimos acolhidos, onde nós nos sentimos conectados, nós nos sentimos amigos, nós nos sentimos como uma família, é a vida da igreja. Então, o Senhor ele gera isso, essa vida da igreja é maravilhosa. Eu não conheço nenhum lugar onde o nível de convivência seja tão íntimo como esse que nós temos aqui. Puxa, irmãos, a gente estava num casamento agora há pouco, da Carol e do Ricardo. E ali nós estávamos sentados com outros irmãos, poucos irmãos ali. Irmãos, como foi bom os irmãos estarem ali juntos. Você precisava de ver, não somente aquele caso, como esse caso que está acontecendo aqui e outros tantos, tá? Você precisava de ver o coleguismo, a amizade, a comunhão, né? A gente olha um para o outro, irmão, nós somos mais do que irmãos, nós somos irmão. Porque o que é mais que irmão? Não sei, irmão, é um negócio é um negócio esquisito. Isso aí é a vida da igreja, o Senhor gerou um negócio. O Senhor gerou um ambiente que ninguém sabe dizer como é que isso é produzido, não tem fórmula. Ó, vai lá, se reúne, visita 3 vezes, dá 3 pulos e volta para trás. Ao virar, dá mais 3 pulos e diz, olha, eu te amo. E não é assim, é um negócio que você não sabe como que acontece, é a vida da igreja. E essa vida da igreja que o Senhor nos deu, com toda essa dimensão de coisas que eu apresentei agora há pouco, isso tudo vai gerando em nós comportamentos novos, que se fôssemos apenas um irmão sentado num banco, sentado numa cadeira, recebendo a palavra e depois indo embora, a reação seria diferente e a maturidade seria muito mais lenta. Mas aqui não. Por um lado nós somos santos, por um lado somos noivo, por outro lado nós somos soldados. Por um lado nós somos administradores, por outro lado nós somos servos, por um lado nós somos garçons, por outro lado... É um negócio esquisito, né? É a vida da igreja. E o Senhor está gerando em cada um, sabe o quê? Uma noção de administração, porque vamos administrar o mundo que há de vir. Tá certo? Nós somos colocados à prova, somos colocados em situações reais, em que você tem que abordar, em que você tem que administrar recursos humanos, recursos financeiros, recursos de tempo. Até isso, irmãos. Veja, se você notar, é uma escola que ninguém fez matrícula. Assim, você não veio e fez uma matrícula, mas você entrou nessa escola quando você foi regenerado. Você entrou nessa escola e o Senhor começou a trabalhar, você está trabalhando. Hoje você sabe administrar mais o tempo do que antes. Você sabe administrar mais os recursos do que antes. Hoje, a quantidade de coisas que nós já fizemos. Ih, rapaz, já vi a turma jogar bola ali. Só não joguei porque o meu dedo está doendo. Fui cortar meu cabelo. Estou até mais bonito hoje. Já fui para o casamento. Já vi um jogo na televisão ali. Hã? Já vi a palavra. Já estou aqui, já tive uma comunhão de oração ali. O Senhor está nos ajudando a administrar o tempo, administrar pessoas, administrar recursos. Sabe para quê? Porque no reino é isso que nós vamos fazer. Nós vamos administrar
pessoas. Nós vamos ser colocados ali diante de cidade, o Senhor vai, olha, dirige essa cidade para mim, cuida disso para mim. Por isso os talentos de cada um estão sendo colocados em exercício para que você possa se tornar um servo bom, fiel e prudente. Então, essa vida da igreja está gerando uma pessoa diferente. Se você se incorporar nessa escola de maneira mais pronta, mais efetiva, mais contínua, logo, logo você vai crescer em vida. Porque esse é o resultado imediato, você vai crescer em vida. Não é? Louvado seja o Senhor. E a condição para entrar nessa escola, nós já dissemos, primeiro é regeneração, depois você cresce. Irmãos, olha, vou dizer para os irmãos aqui, vocês estão crescendo, viu? Vocês estão crescendo, não são mais os mesmos não. Né? Todo mundo está crescendo aqui, está mais maduro, né? Está se tornando mais homem, mais mulher. O Senhor está avançando, a vida de Deus está crescendo, isso está acontecendo. Só que quando nós olhamos para nós olhamos vendo a parte ruim. E olha que tem muito nosso velho homem que está aceso, que está na vitrine, tem mesmo. E geralmente a mulher, o marido, só detecta, só passa ali o marca-texto, né? O marca velho homem, né? Nesses aspectos. E a gente pensa que, puxa, nada aconteceu comigo, mas aconteceu. Irmãos, aconteceu. Você cresceu mais, avançou mais e está avançando, tá? Você está crescendo. Claro que nunca podemos chegar no estágio de ficar satisfeitos. Devemos continuar avançando. Tá certo? E a melhor maneira é não gazear. Não falta as aulas. Não falta as aulas. Não deixe de estar nas reuniões. Não faça isso. Olha, aqui... Sabe aqueles professores que vão ali e tal? O professor de cursinho, quando ele dá uma aula, ele dá o equivalente a quase que 3, 4 meses de uma disciplina qualquer. Aqui são aulas de cursinho. Estamos com pressa. Então, quando as comunhões vêm com muita força e muita luz, muita coisa, você perde uma comunhão, puxa, você perdeu muita coisa. Não faça isso, não gazeia. Não gazeteia. Puxa. Esse entende tudo de perder a aula, né? Hã? Irmão de Deus, eu vou conferir esse negócio. Como é que é o negócio aí? Não? Gazeteia? Não é gazear. Gazear parece que vem de azia, não tem nada a ver. Mas, cheio de gás. Tem nada a ver, irmão. Gazear tem nada a ver. Esquece isso. É gazetear conforme a nossa enciclopédia ambulante ali. Ele falou que é gazetear. Então todos nós fiquemos de pé e vamos. Eu gazeteio. Tu gazeteias. Ele gazeteia. Nós não gazeteamos. Nós estamos presentes nessas aulas, recebendo muita vida. Amém. Louvado seja o Senhor. Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo, aí sim, esses 4 dias vão trabalhar esse tema de hoje, que é as verdades na forma de letra. E aqui, irmãos, a gente quer mostrar para os irmãos o seguinte. Com relação à palavra, você precisa entendê-la. Primeiro ponto. Segundo, você precisa aplicar. Terceiro, você precisa viver. E quarto, como um jumentinho amarrado à vide, desfrutando da videira, desfrutando daquele suco, desfrutando da vida, você vai sendo mudado nos seus hábitos. Ou seja, as verdades na forma da letra. Quando você entra na palavra, você deve rapidamente procurar conhecer a palavra. Conhecer a palavra não é errado. Devemos conhecer, devemos decorar versículos chaves de cada livro. Devemos conhecer versículos importantes, versículos ricos, versículos que são chaves dentro de um livro. Você precisa conhecer. Agora, não apenas conhecer o Antigo Testamento, enfim, o Novo Testamento, mas conhecer
depois eu aplico. Porque senão fica verdades na forma da letra. Vocês entendem? Se não tiver algum tipo de comportamento para aplicar essa palavra fica fora de nós e ela não consegue nos ajudar. Irmãos, nós temos muitos problemas interiores. Nós temos muitas dificuldades. Nós temos pecados, temos maus hábitos. Quem que vai fazer essas cirurgias dentro de nós? Quem que vai entrar, né? Nos colocar ali e abrir para fazer uma cirurgia? É a palavra de Deus que nos ilumina. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para os meus caminhos. Eu vi um comentário importante com relação a isso, que diz que luz para, como é que é? A palavra de Deus é lâmpada para os pés. Significa que é algo pontual, é o que estou fazendo agora, é minhas atitudes, minhas reações. Agora, luz para meus caminhos significa o seu futuro, né? O que você quer, quais são os propósitos que você tem, qual é a sua ideia de futuro, qual é a prioridade que você tem. Então, a palavra de Deus, ela alcança essas duas coisas, ela fala das coisas presentes e fala das coisas futuras. Nós não podemos ficar perdidos nas nossas coisas, devemos olhar para o que o Senhor está falando conosco hoje e o que Ele está pedindo para ser mudado hoje. Mas devemos também olhar para frente e ver aonde nós queremos chegar com a nossa vida espiritual. Nós temos que ter como alvo, ter como anelo o reino. Devemos chegar lá, queremos chegar lá. Não, irmãos, por um lado aqui você tem que tratar tudo que está ao seu redor. Por outro lado, esse caminho vai levar você para o reino. E a palavra de Deus como luz é que vai iluminar, vai dizer como é que as coisas estão, o que está faltando e vai empurrando você para lá. Então você entende a palavra, você aplica a palavra, você vive a palavra. E como o jumentinho, né, desfrutando daquela videira ali, daquela seiva, você é mudado no seu viver. Então essas são as maneiras de a gente realmente ter um contato com a palavra de Deus. Eu quero, para terminar, ler Mateus capítulo 9, porque versículos 10, 11, 12 e 13, porque eu quero mostrar um texto, um trecho que mostra como devemos aplicar a palavra. Tá bom? Aí a gente termina. Mateus 9, versículos de 10 a 13. Olha que coisa maravilhosa. Essa palavra que está aqui, ela é objetiva, ela está fora. Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com um jovem, não tem nada a ver com sua casa, não tem nada a ver com você no momento. Ela está lá e você está aqui. Toda vez que você for pegar a Bíblia, saiba, há uma separação. Ela está aqui, você está aqui. Então, qual a atitude que devemos ter para que ela entre e faça o que tem que fazer? Esse é o ponto. Se a gente não enxerga isso, vamos passar muitos anos colocando no vinagre muitos dos nossos problemas, curtindo os problemas, os mantendo ali no álcool, né? Fica intacto durante anos. Mas quando a palavra de Deus consegue entrar dentro de você, aí ela começa a mudar. Então, o capítulo 9, versículo 10 diz: E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Primeira coisa importante, devemos tomar lugar com Jesus, viu, irmãos? Nos assentar com eles. Na mesma mesa que ele está, você deve estar. Ora, vendo isso, os fariseus perguntavam aos discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Olha a concepção do Senhor Jesus. Aqui ele é apresentado para nós como um médico. Sabe como é que ele vê todo mundo? Todo mundo está doente. Não tem ninguém são. Não tem ninguém são. Quem está são aqui, levanta a mão. Só me ver a cara do saudável. Não tem ninguém são aqui. Todos nós. Sou eu não, pelo amor de Deus. Ih, rapaz, eu sou tão doente. Tenho tantas coisas esquisitas na minha cabeça. Tantas coisas esquisitas no meu coração. Tantas coisas que eu não consigo dominar. Tanta impulsividade.
tanto pecado, tantas coisas. Quem que vai lidar com isso, irmãos? Se eu não tiver à mesa com Jesus, ele não pode fazer nada. E se eu não tiver à mesa com ele também não pode fazer nada conosco. Então aqui diz, ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos, por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo disso, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, irmãos, o Senhor não quer que a gente apresente um sacrifício para Ele. Sabe quando você quer ganhar alguém, você dá alguma coisa, mas você tem uma motivação, tem outra coisa por trás. O Senhor não quer isso. Ele não quer o nosso sacrifício. Ele quer que nós nos assentemos à mesa e confessemos as nossas dificuldades. E naquele momento, o Senhor, como o médico dos médicos, Ele sabe fazer um trabalho que muda passado, que muda presente e que pode mudar o nosso futuro. Sabia? Ele nos ama, irmãos. Ele é um médico. Fica até difícil falar quando estava no hospital. Eu vi os médicos atendendo. Uma coisa me encabulava. Quando entrava pessoas acidentadas, feridas ali, cortadas, embriagadas, tal, eu ficava ali olhando aquele quadro. Eles não perguntavam o que aconteceu. Ficava, por que eles não perguntam, rapaz, o que aconteceu? E não dão um conselho para ele. Rapaz, para de beber. O médico não faz isso. Eles olham para o paciente e começam a tratar com o paciente sem fazer perguntas, no sentido de o que levou àquele problema, certo? É claro que ele vai fazer uma anamnese, vai fazer um estudo dentro dele para saber a origem daquilo, né? Eu estou falando de que ele não faz, ele não procura a motivação daquilo, ele simplesmente trata. Com o Senhor Jesus é a mesma coisa. Quando você chega, ele fica perguntando, ele diz, olha, eu vou tratar você. Mas lembra quando o filho pródigo chegou? Ele chegou, pai, eu pequei. Não, parei. Não, esquece isso. Põe roupa nele, não é assim? É a mesma atitude, põe roupa nele, mata um novilho cevado para ele, põe anel nele, põe sandália. É assim que o Senhor faz. Nós temos muitos discursos para dizer que nós somos assim, porque alguma coisa nos aconteceu. Simplesmente, irmãos, vamos nos assentar junto à mesa e Ele vai fazer um trabalho maravilhoso de cura. Então essa é a maneira de você entrar na palavra e essa palavra então entrar em você, dando a oportunidade desse médico tão maravilhoso e nos curando pouco a pouco. Jesus é o Senhor. Amém. Então os irmãos podem levantar um pouquinho e podem compartilhar grupo de 4, 5, tá? Vamos ficar de pé então. Amém.